Bom dia, aqui é o Bispo Robert Lambert, sou morador da cidade de Campinas, São Paulo, e eu tenho uma grande proposta a lhe fazer. Eu tenho aqui em minhas mãos um prêmio em dinheiro de R$20 mil. R$20 mil em dinheiro. Esse prêmio eu estarei dando para qualquer pessoa que me ligar, e eu já vou dar as minhas informações, vou dar o meu endereço, vou dar o meu telefone, aonde você pode me achar e receber esse valor em dinheiro, R$20 mil. E a única coisa que você tem que fazer é provar para mim e mostrar dentro da Bíblia alguém sendo batizado, repetindo a fórmula batismal que os católicos usam e a maioria das igrejas evangélicas hoje do Brasil usam, que é a fórmula trinitária de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero que você procure na Bíblia, em qualquer lugar, e me ache uma pessoa que tenha sido levado às águas e, ao ser batizado, tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto pode parecer uma charadinha, mas não é. Vou dizer novamente, meu nome é Robert Lambert, eu moro em Campinas, São Paulo, e o meu telefone é o 019 3272 8100. E também o meu endereço é Rua Santa Catarina, número 270, e o bairro aqui é o São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Você pode me procurar, você pode me ligar, eu deposito na sua conta R$20 mil. Se você encontrar uma sequer, pode até ser meia pessoa, uma pessoa, meia pessoa, qualquer vestígio de qualquer pessoa sendo levado às águas e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, não vale usar Mateus 28:19, porque isto foi uma ordem. Eu quero ver o cumprir desta ordem. Eu quero ver alguém praticando ou repetindo estas palavras como fórmula batismal em qualquer lugar da Bíblia. Até porque, se você procurar na Bíblia, você vai ver que todos que foram batizados nas águas no Novo Testamento, fora o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 2:38 até o versículo 41. Pedro, junto com os demais apóstolos, ele prega a grande mensagem de Pentecostes. No versículo 38, ele responde à pergunta que os judeus lhe fizeram sobre como e o que deveriam de fazer para serem salvos. Pedro lhes deu a ordem: sede todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, 3.000 almas, de acordo com o que está escrito na Bíblia, foram batizados em nome de Jesus. Isto aconteceu na cidade de Jerusalém. Em Atos capítulo 4, versículo 4, mais 5.000 pessoas desceram as águas em nome de Jesus também em Jerusalém. Agora já são 8.000 pessoas batizados em nome de Jesus. Se nós formos olhar Atos 8:16, Filipe, o evangelista, vai até a cidade de Samaria, e lá a Bíblia diz que ele batiza muitos em nome do Senhor Jesus. Novamente, note de que a fórmula batismal usada é em nome do Senhor Jesus. Depois nós vemos em Atos 10:48, Pedro desce até Cesareia, na casa de Cornélio, e a Bíblia diz que Pedro batizou Cornélio e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí nós vemos em Atos capítulo 19, do versículo 1 até o 6, o apóstolo Paulo, ele desce e vai até Éfaso, e lá ele batiza os discípulos
de João Batista. Eles não ainda tinham conhecimento desta nova mensagem de salvação que havia ou que estava sendo pregado. E a Bíblia diz de que 12 homens ali foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ninguém repetiu o que Jesus falou em Mateus 28 e 19. Por quê? Porque o que Jesus falou em Mateus 28 e 19 foi uma fórmula, foi uma ordem. Vai, batiza todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pai, obviamente, que não é nome, é um título. Filho não é nome, é um título. Espírito Santo também não é nome. Então, para nós cumprir o que Jesus falou em Mateus 28 e 19, a ordem que ele deu e que foi cumprida por todos aqueles que fizeram atos batismais e que ministraram esse ofício dentro do Novo Testamento. Note de que Mateus, o mesmo que escreveu Mateus 28 e 19, ele estava com Pedro no capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou sobre o batismo em nome de Jesus. Mateus poderia ter cutucado Pedro e ter dito para Pedro: Pedro, você está pregando errado, não foi isto que Jesus nos mandou fazer. Mas Mateus entendia de que o que Pedro estava pregando era justamente o perfeito cumprimento do que Jesus havia lhes ordenado. João capítulo 5 e 43, Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai. Qual é o nome do Pai? Se Jesus veio em nome do Pai, e o próprio Jesus disse de que eu e o Pai somos um, então o nome do Pai é Jesus. João 14 e 26, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então, descobrimos e sabemos de que o nome do Espírito Santo também é Jesus. Estas são apenas algumas das escrituras que provam aquilo que eu estou lhes falando, de que Jesus Cristo é o nome do Pai, é o nome do Filho, é o nome do Espírito Santo, e todos os batismos bíblicos no Novo Testamento, fora o batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, foi feito em nome de Jesus. A única diferença, note isso, e eu já estou encerrando porque o povo não gosta de ouvir áudios longos, mas a única diferença entre o batismo da Igreja Católica e da maioria das igrejas evangélicas do mundo, a única diferença entre o batismo nas águas entre a Igreja Católica e as demais igrejas evangélicas do Brasil é a quantidade de água. A fórmula é a mesma. Por isto que eles todos são irmãos. É por isto que há esse ecumenismo no Brasil hoje. Eles todos vêm da mesma fonte. A única diferença é a quantidade de água. Os católicos batizam por aspersão, enquanto que alguns evangélicos batizam por imersão. Fora a igreja luterana, que também pratica o batismo por aspersão, mas a fórmula batismal do padre e do pastor, da maioria das igrejas evangélicas do Brasil e do mundo é a mesma, a fórmula batismal é a mesma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você for às águas e alguém falar isto, não saia das águas enquanto que o pastor não fazer o que ele falou que ia fazer. O pastor falou que ele ia te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você sai da água e ele não te batiza em nome de Jesus, ele não cumpriu com aquilo que ele falou que ele iria fazer. Pense nisto, amigo. Querido amigo que ainda não foi batizado em nome de Jesus. Eu te digo o que foi falado por
Filipe ao eunuco: eis a água, o que te impede, ou o que impede do batismo ser realizado agora? Nós temos a verdade, temos a mensagem bíblica e devemos sim obedecê-la na sua íntegra. Pense nisto, reflita, ore, peça para Deus iluminar o seu entendimento e você vai ver de que a Bíblia tem razão.